Meu chefe vive me enchendo o saco para eu fazer levantamento de necessidade. Na boa, não preciso disso para vender. Se você já pensou algo parecido, vendedor, saiba que você não está sozinho. Eu também já passei por esse tipo de situação. Não entendia porque o chefe ficava no meu pé pedindo para eu fazer levantamento de necessidade. E eu demorei muito para aprender isso, infelizmente. Mas você tem muita sorte porque eu tô aqui para te explicar por que é tão importante levantar necessidade, porque isso vai te ajudar a vender mais, que no final do dia é o que importa, vai te ajudar a colocar mais dinheiro no teu bolso. E também vou te mostrar as 6 regras práticas para você conseguir fazer um levantamento de necessidade de forma fácil, sem firula, sem enrolação, é direto ao ponto. São 6 regras que, se você seguir, você vai conseguir fazer um levantamento de necessidade extremamente eficiente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Meu nome é Rodrigo Marques e nesse canal você aprende sobre vendas de uma forma descomplicada. O assunto de hoje é levantamento de necessidade. Eu quero mostrar para você, primeiramente, por que é tão importante fazer um levantamento de necessidade. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você foi ao médico para fazer uma consulta porque você está sentindo uma dor muito forte aqui na região do abdômen. E aí você começa a falar o que você está sentindo e o médico, você percebe que ele está correndo, que ele está meio agitado, não está nem prestando atenção em você direito, e aí ele logo te corta e manda você tomar um remédio tarja preta que você nunca nem ouviu falar na vida. Agora responde para mim, você tomaria esse remédio sabendo que o médico nem entendeu direito a sua dor? Bom, se você respondeu que sim, eu tenho sérias preocupações e recomendo que você comece a pensar melhor na sua saúde. Mas eu espero que você tenha respondido que não. É óbvio que a gente não vai confiar na recomendação de alguém que nem entendeu direito a nossa necessidade. E por que você acha que no mundo das vendas isso vai ser diferente? Para pensar, as pessoas quando vão comprar alguma coisa, elas têm um problema para resolver. E para que elas se sintam seguras de que elas estão fazendo a melhor escolha ao comprar o seu produto, elas precisam sentir que você de fato as entendeu. E você, vendedor, também precisa de fato entender para que você possa recomendar a melhor solução para o teu potencial cliente. Bom, dito isso, eu espero que você tenha entendido a importância de fazer um levantamento de necessidade. Mas esse é só um dos pontos. Se você parar para pensar, tem outras técnicas de vendas que você só vai conseguir aplicar e elas só vão funcionar se você tiver de fato entendido quais são as necessidades, as dores, os desejos do seu cliente. Então, o que a gente vai ver agora são 6 regras de ouro para você fazer um levantamento de necessidade bem feito de forma simples e sem enrolação. Então, bora lá para a regra número 1. Escute mais do que fala. Nessa etapa de levantamento de necessidade, é algo que acontece logo no início da negociação com seu potencial cliente. E aqui nessa etapa, você precisa escutar mais do que falar. Porque para pensar, você está tentando entender a necessidade que o seu potencial cliente tem. Então aqui não é hora de você fazer pitch do seu produto, de falar o quão boa é a sua empresa, o quão sensacional é a sua solução. Vai ter hora para isso mais para frente na negociação. Mas o foco aqui é entender de fato o que é o problema do seu cliente, qual é o desejo que ele tem, qual é a necessidade, qual é a dor, etc. Então aqui você precisa definitivamente escutar mais do que falar. Então essa é a primeira dica. Se você vê que você está começando a falar muito, já para por aí. Para se policiar e pensa, calma, não está na hora de fazer meu pitch ou de ficar falando pelos cotovelos. Está na hora de escutar atentamente o que o meu potencial cliente está falando para que eu possa de fato entender o que ele precisa. Então você já entendeu que aqui, como você vai escutar mais do que falar, você vai ter que fazer algumas perguntas para ele. Bom, então isso vai nos levar para a segunda regra de ouro para fazer um levantamento de necessidade, que vai fazer com que você obtenha mais respostas. Isso vale principalmente para quem negocia por WhatsApp, porque quando você está negociando de forma presencial ou numa videoconferência ou numa ligação,
Bom, eu acredito que vai ser muito difícil, pelo menos vai ser meio constrangedor se você ficar no vácuo, né? Se você não tiver uma resposta do seu potencial cliente. Eu não vejo isso acontecendo no presencial, ou então na videoconferência ou numa ligação. Mas no WhatsApp, você sabe, se você negocia por WhatsApp, é extremamente comum ficar no vácuo, não ter uma resposta do cliente. Então, eu vou te ensinar uma técnica que ela é muito simples para que você passe a ter mais respostas dos seus potenciais clientes. Então, bora para a regra número 2, que é: dê um motivo para que o seu potencial cliente responda. Vamos lá, o ser humano, para tudo na vida, quer sempre saber o motivo das coisas. Seu chefe mandou você fazer alguma coisa, você tem que entender esse motivo para que você se sinta mais compelido a fazer o que o seu chefe mandou. E não simplesmente fazer porque ele é seu superior e se você não fizer ele vai te mandar embora, você vai ganhar uma bronca. As pessoas se sentem mais compelidas a fazer algo se elas tiverem um motivo. Então essa é a palavra-chave aqui, motivo. Então sempre que você fizer uma pergunta, já explique para ele o motivo. E aqui fica uma dica extra. Se você der um motivo que leve um ganho para ele, melhor ainda, maiores são as chances do seu potencial cliente te responder. Isso vale até para o presencial. Se você faz uma pergunta e dá um motivo que leva uma vantagem para ele, ele vai se sentir mais motivado a responder. Então a qualidade da resposta que você vai obter, mesmo que seja no presencial, numa ligação, numa videoconferência, vai ter uma qualidade maior porque você deu um motivo que leva uma vantagem para ele. Vou dar um exemplo aqui para quem vende, por exemplo, contabilidade. Imagina que você pergunta para o seu potencial cliente em qual município ele pretende abrir a empresa dele. Imagina que você está recebendo um lead ali que está a fim de abrir uma empresa. Então, se você só pergunta para ele em qual município você pretende abrir a sua empresa, é uma coisa. Você provavelmente vai ter uma resposta, mas você vai ficar sem resposta de um monte de lead. Então, o que você faz para aumentar o seu índice de resposta? Você já sabe, você dá um motivo. Então, eu não vou perguntar só em qual município ele pretende abrir a empresa dele. Eu vou perguntar para ele, em qual município você pretende abrir a sua empresa? Porque aí, dessa forma, eu já posso te passar uma estimativa dos custos para você se planejar financeiramente. Então, aqui eu já dei um motivo para ele, inclusive com uma vantagem. Eu estou dando para ele a possibilidade dele se planejar financeiramente se ele me responder. E eu poderia fazer essa pergunta de outra forma. Por exemplo, em qual município você pretende abrir a sua empresa? Porque aí dessa forma eu consigo fazer, além de um levantamento dos custos, do investimento que você vai ter para abrir a sua empresa, eu consigo também te passar alternativas e ver se tem alguma legislação específica que vai te dar algum benefício fiscal para você pagar menos impostos. Então, olha a diferença de simplesmente perguntar: em qual município você pretende abrir a sua empresa? Pode passar pela cabeça do teu potencial cliente. Para que ele quer saber isso? Isso importa? Para pensar. Do outro lado, é um leigo. É alguém que está buscando abrir empresa. Então, ele não conhece nada do que você conhece e como isso pode impactar. Então, sempre que você fizer uma pergunta para o seu potencial cliente, dê um motivo e, se possível, dê um motivo que leve a ele uma vantagem. Bom, mas aqui a gente já está falando de caso mais direcionado. Eu estou fazendo uma pergunta já direcionada, pensando no que eu posso obter de informação com aquela pergunta. Mas logo no início da negociação, o que é muito importante fazer? É você fazer uma pergunta aberta. Deixa aberto para que ele lhe conte por que ele foi te procurar. Então, por exemplo, se ele foi procurar você e você trabalha numa concessionária de veículos, você pergunta abertamente para ele: fulano, me conta um pouco mais sobre que tipo de carro você está procurando? Ou então, fulano, me conta um pouco mais sobre o que te motivou a vir até a concessionária hoje? E isso pode ser aplicado para qualquer outro contexto. Imagina que você é um vendedor de uma loja de tênis e aí chegou um potencial cliente para você, você faz uma pergunta aberta: fulano, me conta o que te motivou a entrar nessa loja hoje? E deixa ele falar. Não faz uma pergunta direcionada do tipo: tem uma ocasião específica? Tá procurando algum modelo específico? Deixa ele falar, porque se ele falar abertamente, você vai começar a descobrir coisas que, se você tivesse feito uma pergunta fechada e direcionada, talvez você não descobriria. Então, sempre começa com uma pergunta aberta, para que o seu potencial cliente fale o máximo possível sobre a dor e a necessidade dele. Então, presta muita atenção agora. O que é muito importante aqui? Repara que eu falei para você fazer
uma pergunta aberta, não é para fazer 2, 3, 4, 5 de uma vez. Então isso nos leva para a nossa próxima regra de ouro do levantamento de necessidade, que é faça uma pergunta de cada vez. Você não vai fazer várias perguntas para ele. Isso é muito comum, muito mais comum do que você imagina em vendedores que estão iniciando e que fazem vendas por WhatsApp. Às vezes ali na pressa, ou está num dia muito atarefado, recebendo um monte de lead ao mesmo tempo e não consegue dar conta, aí tenta apressar esse processo fazendo um monte de perguntas e o pior de tudo, numa mensagem só. Mas dá para acontecer isso no presencial, numa ligação ou numa videoconferência? Dá, já vi acontecer, é muito menos comum, mas tem gente que faz, né? Por exemplo, vamos voltar ali no exemplo da loja de roupa, de tênis, seja lá o que for, dentro de um shopping. E aí chega um potencial cliente para você e você já faz mais de uma pergunta. Me conta, o que te motivou a entrar aqui? Tá buscando algum modelo específico ou tem alguma ocasião especial para ir? Você fez 3 perguntas para ele. O que motivou? Se tem alguma ocasião especial e se ele tá buscando algum modelo específico. E pode ser que 1, 2 dessas perguntas fique sem resposta. Então, se toda pergunta que você tá fazendo é importante, então faça uma de cada vez para que ele responda todas as suas perguntas. Não corre o risco de ficar sem resposta para uma pergunta que poderia te ajudar a fechar essa venda. Então, não faça mais de uma pergunta de uma vez. Faz uma pergunta, espera a resposta. Faz outra pergunta e espera a resposta. Sempre espera a resposta antes de fazer a próxima pergunta. Não faça várias perguntas de uma vez, porque dessa forma você vai perder informação que vai ser importante pra caramba para você fechar negócio com seus potenciais clientes. Bom, mas não é só fazendo várias perguntas que você corre o risco de perder alguma informação importante. Na verdade, perder uma informação importante pode te custar a venda, mas tem uma outra coisa que pode te custar mais ainda: fazer uma venda errada, porque pior do que não fazer a venda é fazer uma venda errada que vai levar insatisfação para o teu potencial cliente. Então, bora para a quinta regra, que é: não fique com dúvidas, esclareça tudo. Eu já vi muito isso acontecendo com um vendedor que está no início da carreira, que sente medo de perguntar. Então, vendedor, você não precisa ter medo de perguntar. A pessoa te procurou porque ela tem um problema, ela quer uma solução e ela suspeita que você pode dar essa solução para ela. Então você não tem que hesitar para fazer pergunta. Para pensar, você está investigando ali de fato qual é o problema dela para levar a melhor solução para ela. Você está fazendo um bem para ela quando você faz perguntas para entender a necessidade dela. Então, tendo isso em mente, você perde o medo, o receio, se é que você ainda tem, de fazer perguntas. E o que os vendedores têm muito receio? Quando eles fazem uma pergunta e obtêm uma resposta que não está muito clara, eu vejo que muito vendedor iniciante tem medo de se aprofundar, de esclarecer, tem medo de parecer burro, de parecer que não entendeu direito, de parecer lerdo, e cara, não precisa ter esse medo. Bateu a dúvida, não entendeu direito algo que o seu potencial cliente falou? Pergunta para ele, esclarece. Você não pode correr o risco de entender alguma coisa errada, porque se você entender alguma coisa errada, você pode levar uma solução errada para o teu potencial cliente. Então, bateu a dúvida, esclarece o que o teu potencial cliente está querendo dizer para que você entenda de verdade. Bom, mas vamos lá. Essas 5 regras que eu te passei aqui, elas já vão te ajudar muito no teu levantamento de necessidade. Mas tem uma coisa que você tem que ter em mente que vai te ajudar a fechar com chave de ouro um levantamento de necessidade, que é: entende o que o teu potencial cliente precisa e não o que ele acha que precisa. Como assim, Rodrigo? São coisas muito diferentes. Para pensar, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet e todo mundo vai pesquisar no Google antes de comprar qualquer coisa ou de contratar qualquer serviço. Então ela já chega com alguma informação e muitas das vezes a pessoa já acha que sabe o que quer, mas na verdade aquilo que ela quer não é exatamente o que ela precisa. E para pensar, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, você é o especialista na sua área, não o seu potencial cliente. O que o teu potencial cliente tem de informação? Cara, ele vai ter informação do que ele pesquisou no Google ao longo dos últimos dias ou semanas. E você?
Você vende essa solução 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, ou 7 dias por semana se você for muito louco da cabeça. Mas você entende muito mais sobre essa dor que é resolvida pela sua solução. Então você é a melhor pessoa para dar o melhor caminho e entender o que as pessoas de fato precisam e não o que elas querem ou o que elas acham que precisam. Então, tendo isso em mente, você precisa, de fato, entender a necessidade do seu potencial cliente para que você mostre para ela o que ela de fato precisa e não o que ela quer. Isso daqui, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, é o que faz com que o cliente se apegue a você, goste de você depois que ele fez a compra dele. Porque às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do mercado de contabilidade de novo. Eu atuo no mercado de contabilidade, então obviamente vão ter muitos exemplos do mercado de contabilidade aqui. Mas vamos lá. De vez em quando aparece alguém que é, por exemplo, corretor de imóveis. E aí essa pessoa já leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre e lá fala: você tem que ter uma sociedade anônima para proteger o seu patrimônio, para esconder seus ganhos do governo, para pagar menos impostos e etc. Então ele chega decidido que ele precisa de uma sociedade anônima. Só que é o seguinte... Esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, não tenho nada contra o livro, tá? Eu, inclusive, sou um grande fã do Pai Rico, Pai Pobre. Mas é um livro que ele foi escrito lá nos Estados Unidos, onde as leis são diferentes. E a sociedade anônima, ela não se aplica a qualquer um, ela não vai ser vantajosa para qualquer pessoa. Então, qual é o papel de alguém que vende contabilidade diante de uma situação dessa? É mostrar para esse potencial cliente que, de acordo com a necessidade dele, o que ele precisa não é de uma sociedade anônima. O que ele precisa, na verdade, é de uma empresa do tipo empresário individual ou de uma limitada ou qualquer outro tipo de empresa. Então vamos parar para pensar em algum outro exemplo aqui. Imagina que você trabalha em uma concessionária e aí alguém chegou te procurando para pegar um carro novo porque ele quer impressionar as pessoas ao redor dele e ele já pesquisou e ele descobriu que ele quer o modelo X. Só que aí é o seguinte, imagina que esse modelo X ele vai ser muito bom para impressionar a garotada, o pessoal mais jovem. Só que essa pessoa que foi te procurar, ela já é mais velha, trabalha e vive num ambiente empresarial, com outros empresários, com pessoas importantes. Então, esse carro não vai resolver o problema dele. Na verdade, vai fazer até um efeito contrário. Então, você como vendedor que entendeu a necessidade dele, que ele precisava demonstrar mais autoridade ou que ele precisava impressionar as pessoas ao redor dele, se esforçou para entender quem eram as pessoas que estavam ao redor dele e descobriu que, na verdade, o que ele achou que precisava era diferente daquilo que ele de fato precisava. Bom, meu amigo vendedor, eu tenho certeza que essas 6 regras vão te ajudar a fazer um bom levantamento de necessidade. Você viu que não tem nenhuma frescura, não tem nenhuma firula, não tem nenhuma técnica milagrosa. São só regras básicas que, se você seguir, você vai conseguir fazer um excelente levantamento de necessidade, o que vai te ajudar a conseguir, primeiramente, resolver bem a dor do seu potencial cliente para que ele passe a ter uma conexão maior com você, fique satisfeito e venha te indicar no futuro. E fazer um levantamento de necessidade bem feito também vai te possibilitar aplicar outras técnicas de vendas que dependem do levantamento de necessidade. Então, se você quer se aprofundar em vendas, eu recomendo fortemente que você se inscreva agora nesse canal para que você não perca mais nenhum vídeo. Se você tem algum amigo vendedor, compartilhe esse canal ou até mesmo esse vídeo com os seus amigos vendedores. Deixe o seu like aqui no canal porque ajuda muito na divulgação aqui do conteúdo. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu tenho um curso de vendas que ele é voltado para vendedores que estão no início da carreira. Início da carreira que eu digo é quem está há até 1 ano na carreira. Lá eu ensino um processo de vendas desde o momento do início da negociação, quando você ainda está criando conexão com o seu potencial cliente, até depois da venda, porque o trabalho do vendedor não acaba quando ele vende. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu te convido a clicar nesse link para que você tenha mais informações e conheça lá sem compromisso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e desejo a você excelentes vendas.